Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que, confesso, já passei uma tarde toda tentando montar aqueles cronogramas, sabe, de vida perfeita. Achando, honestamente, do fundo do meu coração, que um planner colorido me revelaria o grande sentido da vida. Só pra, claro, acabar com uma bagunça de post-its e a mesma confusão de sempre. Sabe, quando você se pergunta por que é que eu tô aqui enquanto encara uma pilha de louça ou tenta decifrar a fatura do cartão de crédito? Pois é, Buda não tinha planners, nem faturas, nem redes sociais. Mas ele sabia que o sentido da vida não tá nas respostas prontas, e sim na jornada da mente e do coração. Hoje, com a sabedoria dos grandes mestres, nós vamos juntos explorar o sentido da vida no budismo. Prontos para subir no sofá e descobrir para onde essa trilha nos leva? Ou, pelo menos, para entender de uma vez por todas que a trilha é a própria vida. E a gente só precisa curtir a paisagem. Então, no nosso 25º episódio, nós vamos mergulhar no sentido da vida no contexto budista. Porque, né? Quem nunca achou que um planner era a resposta cósmica ou que a felicidade estava ali, naquela lasanha perfeita da sua avó? Bora, monges de sofá, encontrar propósitos sem surtar? Tá, Julie, sentido da vida. Parece eu tentando escolher uma série nova e aí fico lá, meia hora no catálogo da Netflix, esperando uma epifania que nunca vem. O mestre Dzogchen Ponlop Rinpoche, ele traz um questionamento. Ele pergunta, abre aspas, o que significa sentido da vida? Toda a resposta é uma construção mental, condicionada por cultura e crenças. Fecha aspas. No budismo, o sentido não é uma fórmula fixa ou um destino final, sabe? É a jornada de superar o sofrimento, dukkha, e despertar para a sabedoria e a compaixão. Essa busca é como tentar encontrar o sentido de uma música. Ela não tá em uma nota isolada, sabe? Mas na melodia inteira, na própria experiência de ouvir a música. E essa ideia de que a pergunta pode estar equivocada é um tema bem recorrente. O mestre Ajahn Amaro, quando perguntado sobre o sentido da vida, ele imediatamente respondeu: pergunta errada. E isso para nos lembrar que a vida, ela simplesmente é tentar colocar a imensidão do universo e da mente em uma frase de efeito. É como tentar guardar o oceano num copo. É uma ambição, digamos que um pouco exagerada, não acham? Eu, por exemplo, eu confesso que eu já tentei definir o sentido da minha vida como ser alguém que nunca deixa as plantas morrerem. E daí vai um spoiler agora. Algumas plantas morreram. E eu continuei aqui. Não perdi o sentido da vida. Apenas me tornei uma compradora de plantas mais realista. O 14º Dalai Lama, com a sua compaixão infinita, vem para iluminar esse tema.
Ele diz que o sentido da vida é encontrar felicidade genuína e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Nós temos um vídeo inteirinho aqui dedicado apenas à felicidade genuína. O Lama Padmasambhava, ele diz que o sentido da vida é reconhecer a natureza livre da mente e assim agir para o bem comum. A minha mente, ela tá mais para um festival de pensamentos aleatórios. Outro dia eu fiquei obsessionada em escolher a cortina perfeita para a sala da minha casa, sabe? Como se ela fosse a chave para a harmonia universal. No Dhammapada, se diz que o sábio, ele encontra sentido ao domar a mente e viver com virtude. Ou seja, não é a cortina que traz sentido, mas a forma como nós nos relacionamos com a busca por ela. E eu, que já gastei horas em lojas de decoração, ainda tô sim aprendendo a domar essa mente consumista. Buscar o sentido da vida fora é como tentar encontrar o óculos em todas as mesas e gavetas. Você revira tudo, mas aí põe a mão na cabeça e que surpresa, ele tá ali o tempo todo. Sulak Sivaraksa diz que sincronizar cabeça e coração, transformando a cobiça, o ódio e a ilusão em generosidade, bondade e sabedoria, é o verdadeiro propósito. Aqui, o sentido tá na mente clara, não em conquistas externas ou em ter a casa perfeita. E não que essas coisas sejam ruins, entende? A questão é não confundi-las com o sentido da sua vida. O professor Doug Powers, da Dharma Realm Buddhist University, coloca de uma forma que eu achei genial. Ele diz que o que nós chamamos de propósito é, na verdade, uma aspiração construída pelo nosso karma. É uma historinha que a gente conta pra si mesmo, sabe? E aí ele diz que a pergunta mais útil não é qual é o meu propósito, mas sim como eu posso existir momento a momento com mais consciência, liberdade e compaixão. O único objetivo, no fim das contas, é criar menos sofrimento para nós e para os outros. Pensando bem, faz todo sentido. Quando eu tava lá, surtando por causa da cortina, eu tava criando sofrimento para mim e, muito possivelmente, pro vendedor da loja, que já não aguentava mais as minhas dúvidas existenciais sobre tecidos. A monja Coen, ela vem de encontro com essa pergunta do Doug Powers. Ela diz que o sentido da vida é viver plenamente o agora, com atenção e compaixão. Eu sou especialista em viver no depois. No ano passado, eu fiquei muito frustrada porque o meu bolo de aniversário, ele não ficou instagramável. Como se isso definisse o meu valor como pessoa ou a qualidade da minha celebração. A gente cai em cada uma, né? Por favor, não me digam que sou só eu. O Thich Nhat Hanh, ele tem uma frase sobre isso que é muito linda, comovente e que eu adoro. Ele diz que o sentido da vida é estar presente, porque só no presente é que nós tocamos a eternidade. Bem, no nosso 20º episódio, nós purificamos a mente. Aqui nós encontramos propósito
no momento presente, na simplicidade de um bolo que, mesmo não sendo perfeito para as redes sociais, tava delicioso para todos que comeram. É sobre saborear o agora, sem a necessidade de validação externa. O famoso biscoito, se é que você me entende. Tá bom, eu sei. Encontrar o sentido da vida é tipo tentar encaixar o cabo USB no escuro? Parece que é super simples, né? Mas tente. Você vai acabar numa posição toda torta e questionando toda a sua vida. Krishnamurti, ele diz, abre aspas, a vida é. Ela não significa. Tentar defini-la é limitá-la. Fecha aspas. Os 5 obstáculos, como por exemplo desejo e dúvida, nós vimos todos eles no nosso 22º episódio. Se você quiser destrinchado um por um, tá tudo lá. E eu vou colocar na descrição. Então, esses 5 obstáculos, eles nos fazem buscar sentido em fama, em posses ou na aprovação alheia. O mestre Zen Francisco Dokucho Villalba nos convida também a questionar a própria pergunta. Ele diz que qualquer resposta que a gente dê será sempre uma construção mental, limitada pela nossa cultura, nossa história, nossas crenças. É uma ilusão. E aí, ele sugere que, ao invés de tentar entender com a cabeça, a gente tente sentir com o corpo todo, com a nossa intuição. Ele fala que as nossas células, o nosso DNA, que eles sabem o sentido da sua própria vitalidade. Talvez o segredo seja silenciar a mente para ouvir essa sabedoria mais profunda. Eu, quando tento silenciar a minha mente, geralmente escuto a música do comercial que eu vi de manhã. Mas tá, eu sigo tentando. No 13º episódio, nós acolhemos o medo. No 24º, cultivamos a alegria genuína. Aqui, nós rimos dos desvios e seguimos adiante. A Pema Chodron, ela diz que o sentido está em abraçar a incerteza com coragem e coração aberto. A minha incerteza é uma gaveta cheia de cabos que eu nunca organizo e que me faz questionar a cada dia se algum dia eu conseguirei ser uma pessoa organizada. Mas tá tudo bem. A gente tem que seguir, né? Rindo dos nossos próprios dramas e aprendendo com eles. Encontrar sentido é como transformar uma mesa bagunçada em um espaço criativo. Vai te exigir paciência, mas é libertador. O Samyutta Nikaya diz que o sentido da vida é viver com atenção, virtude e sabedoria, para o bem de todos. Bora então? Com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno. Pode ser aquele que você comprou cheio de boas intenções, sabe? E que daí ficou lá, juntando poeira na gaveta. Vamos dar uma utilidade para ele. Ou então o seu bloco de notas no celular. E primeiro, anote um momento recente em que você lembra de ter buscado sentido fora de si mesmo. Por exemplo, pode ser quando você ficou obcecado tentando conseguir aquela promoção dos sonhos, tendo certeza que ela é que definiria o seu valor.
Ou então quando se frustrou porque o plano de viagem perfeito desmoronou, como se as suas férias fossem a chave da felicidade eterna. Agora, para cada situação que você se lembrar, escreva 3 perguntas reflexivas. Primeira, o que eu realmente estava buscando nessa situação? A segunda, qual necessidade emocional eu estava tentando satisfazer? E a última, como eu posso encontrar sentido agora, neste momento, com o que eu tenho? E aí, logo em seguida, depois de refletir, contemplar, anote uma ação simples e concreta que você pode fazer hoje mesmo com as ferramentas que tem para cultivar esse sentido internamente. Pode ser praticar bondade com alguém, meditar por 10 minutos todos os dias, ou até mesmo preparar aquele chá para alguém especial com atenção plena. O importante é que seja algo que não dependa de circunstâncias externas. E aí, por fim, termine com uma frase de gratidão pelo que você já tem. Isso vai te ajudar a focar no interno e a perceber que o sentido está na sua capacidade de se adaptar e de encontrar beleza em todo canto, até mesmo no caos. É como recalcular a rota do GPS, mas com um sorriso no rosto e sem xingar o trânsito. Agora, vamos para nossa prática juntos? Essa é uma prática que basicamente é uma arte de ver as coisas como elas realmente são. Essa é uma boa prática se você, como eu, às vezes se sente refém da sua própria mente tagarela. Bora? Então, vá até um lugar seguro, encontre uma posição confortável. Pode ser até sentado na cadeira, com os pés bem apoiados no chão, ou no seu sofá, com uma almofada para apoiar as costas. O importante é que você mantenha a sua coluna ereta, mas sem rigidez, tá? Imagine que um fiozinho puxa o topo da sua cabeça para o céu, alongando a sua coluna. As suas mãos, elas podem descansar suavemente sobre as coxas. E se não for possível para você sentar, tá tudo bem. Pode fazer deitado. Agora, quando se sentir pronto, feche os olhos ou deixe eles semiabertos, como eu prefiro. Hoje, nós vamos começar com 3 respirações profundas. Então, inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar e solte pela boca com um suspiro, ok? Enquanto você expira, solte, deixe ir qualquer tensão. Então, vamos fazer isso 3 vezes. Agora, deixe a sua respiração voltar ao ritmo natural
dela. Não tente controlá-lo, apenas observe. Leve a sua atenção para a entrada das suas narinas. Sinta o ar entrando um pouquinho mais frio e saindo um pouquinho mais quente. Apenas isso. O ar entra, o ar sai. A sua mente vai devagar e isso é normal. Quando perceber que se distraiu, simplesmente reconheça, sem julgamento, e aí gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração, de volta para a sensação do ar nas suas narinas. Agora vamos começar a nossa jornada pelo corpo. Leve a sua atenção para o topo da sua cabeça. Apenas observe. Existe alguma sensação aí? Formigamento, pressão, coceira ou nada? Seja o que for, apenas observe, sem julgar, sem querer que seja diferente, como um cientista curioso observando um fenômeno. Lentamente, desça a sua atenção para a testa, para os seus olhos, para o seu nariz, para a sua boca. Observe as sensações em cada parte do seu rosto, momento a momento. Talvez agora você sinta que está com o senho franzido, sabe? Entre os olhos. Ou talvez você sinta a tensão na sua mandíbula. Mas agora apenas observe. Continue descendo. Agora o seu pescoço, os seus ombros. Essa é uma área onde muitos de nós carregamos o peso do mundo. Ou pelo menos o peso da nossa lista de tarefas. Observe as sensações presentes. Peso, rigidez, calor. Apenas observe e perceba que assim como a sua respiração, essas sensações também mudam. Elas surgem, permanecem por um tempo e depois se vão. Isso é anicca, a impermanência. Nada é fixo. Desça pelos seus braços até as suas mãos. Sinta o contato das suas mãos com as suas coxas. Observe as sensações nos seus dedos. Pode ser que você esteja sentindo um formigamento,
uma pulsação, ou talvez nada. E tá tudo bem. A ausência de sensação também é uma sensação a ser observada. Agora, leve a sua atenção para o seu peito e para o seu abdômen. Sinta o movimento suave da sua respiração. O peito que se expande e se contrai. O abdômen que sobe e desce. Conecte-se com esse ritmo suave, a pulsação da vida em você. Continue a jornada, agora pelas suas costas, da parte superior até a lombar. Observe as sensações, talvez algum desconforto. Se houver dor, não entre em pânico. Apenas observe a sensação como ela é. É uma pontada? Uma queimação? Uma pressão? Observe-a com equanimidade, sem aversão. Veja se ela muda. Muitas vezes, a nossa resistência à dor é o que causa o maior sofrimento. Desça pelas suas pernas, joelhos, panturrilhas, até chegar aos seus pés. Sinta o contato dos seus pés com o chão. Sinta a firmeza, a estabilidade. Observe as sensações nos seus tornozelos, nos seus calcanhares, nos dedos dos pés. E agora, por um momento, sinta o seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, como um campo de sensações em constante mudança, vibrando com a vida. Nesta observação, nós percebemos que não somos as nossas sensações. Elas vêm e vão. Nós somos a consciência que as observa. E ao observar sem reagir, nós encontramos uma liberdade profunda, uma paz que não depende de nada externo. Este é o começo da sabedoria, ver as coisas como elas realmente são. Para finalizar, vamos cultivar um pouco de meta, de bondade amorosa. Para isso,
Coloque gentilmente uma mão sobre o seu coração. Sinta o calor da sua mão e repita mentalmente para si mesmo que eu esteja bem, que eu seja feliz, que eu esteja em paz. Agora, visualize as pessoas que você ama e estenda esses desejos a elas, que vocês estejam bem, que vocês sejam felizes, que vocês estejam em paz. E, finalmente, estenda essa amorosidade a todos os seres, sem exceção. Que todos os seres estejam bem. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres estejam em paz. Agora, quando estiver pronto, no seu tempo, lentamente, comece a mexer os dedos das mãos, dos pés. Mexa seu pescoço, liberando qualquer tensão, de um lado para o outro, para frente, para trás. Escute os ruídos ao redor. Traga a sua consciência gentilmente de volta para a sala e então abra os olhos. Bem-vindos de volta, monges de sofá. E aí, como foi? Se a sua mente parecia um macaco pulando de galho em galho, bem-vindo ao clube. O importante não é ter a mente vazia, sabe? Mas sim a intenção de voltar, de novo e de novo, para o momento presente. Esse é o treino. E é nesse espaço de observação que nós encontramos um sentido que não precisa de palavras. Ele simplesmente é. Gange cha yamune chaiva. No budismo, o propósito é superar os obstáculos, renunciar ao apego e cultivar a alegria genuína. Tudo isso nós temos no 22º episódio, no 23º e no 24º. É sobre viver para despertar e para beneficiar os outros, não só para acumular coisas ou títulos. É como ser um rio que flui, nutrindo a terra por onde passa, sem se preocupar em ser um oceano. Há um professor de meditação que se chama Lee Brassington, que sugere que a pergunta mais importante não é qual o sentido da vida, mas sim o que você está fazendo para tornar este mundo um lugar melhor por você estar aqui. Ah, isso muda tudo, você não acha? Tira o peso de ter que encontrar uma resposta grandiosa e nos coloca no centro, em ação. Pode ser algo simples como ensinar meditação, ser um bom amigo e ter consciência nos seus costumes de consumo. Ou, no meu caso, tentar não matar as pobres plantinhas. Cada pequena ação conta. Então, bora um desafio?
Hoje, assim que você se pegar no pulo, tentando buscar sentido fora, pergunte-se: como posso trazer sentido agora, neste exato momento, com o que tenho e com quem sou? E aí, comenta compartilhando como tem sido desenhar os propósitos da sua própria vida. O Ajahn Chah, ele, com uma simplicidade profunda, diz que o sentido da vida é apenas viver com atenção, sem buscar nada além. E o Lama Yeshe, ele diz que o propósito da vida é ser feliz, que não é para ser rico, não é para ser famoso, não é para ser poderoso, é para ser feliz. E a Jetsuma Tenzin Palmo diz que num nível último, a nossa vida ela é uma oportunidade para realizar a sabedoria e a compaixão que são a nossa verdadeira natureza. Ou seja, queridos ouvintes, todos esses mestres maravilhosos, eles nos dizem que o sentido não é algo que a gente encontra, mas é algo que a gente cria a cada instante, a cada respiração, a cada sorriso genuíno e também a cada tropeço. É a gente que dá sentido à vida e não o contrário. E isso, monges de sofá, é uma liberdade e tanto. Antes de partir, eu quero compartilhar com vocês trechos poéticos de grandes mestres que falam sobre isso, sobre o sentido da vida. O primeiro deles é de Shantideva e é o verso 55 do último capítulo, o capítulo 10, do Caminho do Bodhisattva. E assim é, abre aspas, enquanto houver o espaço, enquanto houver os seres sencientes, possa eu também permanecer para afastar as dores do mundo. Fecha aspas. O segundo deles são versos baseados em ensinamentos atribuídos a Guru Rinpoche, Padmasambhava, sobre a natureza da mente. E assim é, abre aspas, a mente não nascida é como o céu aberto, clara, vasta, sem fronteiras. Se compreendes isso, o sentido da vida floresce em silêncio. Fecha aspas. E por fim, para terminar, é ele, o mestre vietnamita, o Thich Nhat Hanh. E nesse trecho ele diz, abre aspas, sorria, respire e vá devagar. Cada passo é o toque do sentido. Não há caminho para a vida. A vida é o caminho. Fecha aspas. Por hoje é só, queridos ouvintes. O sentido da vida é como uma trilha que se revela a cada passo, guiada pela luz da sabedoria e da compaixão. E se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que anda precisando de um empurrãozinho para encontrar a sua trilha. Até eu, que ainda brigo com post-its e com a bagunça da gaveta de cabos eu tô tentando. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até semana que vem. E que os seus dias sejam cheios de sentido e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.